Gente, olha só, hoje é um dia muito importante para a cidade de Blumenau e para os meios de comunicação de Santa Catarina. Isso porque a Rádio Clube de Blumenau, primeira emissora de rádio a ser fundada no estado e quarta do país, completa 80 anos. A data marca a emissão das primeiras ondas de transmissores adquiridos numa parceria com empreendedores da cidade em 1932. A iniciativa, gente, partiu de João Medeiros, que sonhou com programações difundidas apenas por alto-falantes. 4 anos depois das primeiras transmissões, a rádio recebeu licença para operar, então, pelo presidente Getúlio Vargas e ganhou o primeiro prefixo. E olha, gente, hoje eu estou recebendo aqui no estúdio, então, o presidente da Rádio Clube de Blumenau, seu Edélcio Vieira, proprietário, né? Seja mais do que bem-vindo. E também o Carlos Braga, ele que é radialista. Olha, é uma honra recebê-los e super bacana. Claro, agora vocês vão poder contá-la de forma muito mais detalhada aí para o público de casa, porque rádio, até quem é das gerações antigas sabe muito bem e vai confirmar, inclusive meus avós, minha mãe, pai, sempre falavam que ficava todo mundo reunido, né, ao redor de um radinho escutando as notícias. E era assim que a notícia chegava. E a Rádio Clube, primeira de Santa Catarina, era através dela que a notícia chegava, então, para todas as pessoas. Sejam bem-vindos, obrigada pela participação. Obrigado. Realmente, a Rádio Clube de Blumenau começou a história da radiodifusão em Santa Catarina. Foi a primeira emissora de rádio e ela teve a oportunidade, nestes 80 anos, de registrar o dia a dia de Blumenau, do Vale do Itajaí, de Santa Catarina. Emocionando as pessoas, fazendo companhia às pessoas, informando e prestando serviços. Agora, mais da história, quem pode falar é o Carlos Braga Miller, que começou a sua vida profissional na Rádio Clube de Blumenau. Olha só a foto que eu tenho aqui, olha, não sei se vai conseguir pegar com grande nitidez, mas de alguma forma, assim, essa aqui de baixo era a sua carteirinha profissional, Carlos Braga? Exatamente, foi fundada por essa época, 1957, por aí, 58, a IRVI, Associação de Imprensa e Rádio do Vale do Itajaí. E a minha carteirinha de sócio da IRVI está aí. Quantos anos aqui? Eu teria uns 18 anos por aí, né? teria é bom. Mas foi muito bom trabalhar na Rádio Clube, Susan, numa época em que eu comecei em 54 na PRC4. E nessa época a Rádio Clube era a única emissora de Blumenau. E o noticiário que ela dava, e a que você se referiu, era o Jornal Nacional da época para Blumenau. Todo mundo se espelhava no que o repórter catarinense noticiava. Nós tínhamos novela, estúdio de radioteatro, casting de novela com atores e atrizes. Então, se você quiser saber... A programação tipo da televisão era o rádio. Eu ia dizer, se você se você estiver escutando a televisão hoje em dia... Uma novela, por exemplo, feche os olhos e procure saber o que era rádio. Exatamente isso. Você vai entender, mesmo sem olhar para a tela da televisão, a novela. O rádio transmitia com um calor dos atores, dos radiolocutores, aquela imagem deliciosa que era escutar um rádio, como você disse, todo mundo se reunia ao redor para escutar o rádio. Me falavam muito isso, aliás, acho que todo mundo comenta sobre isso, né, que ficavam realmente reunidos. Sim. Hoje em dia a rádio é de fundamental importância, até enfim, né, nos eventos que a gente passa e as tragédias, infelizmente, é através da rádio que a gente consegue ficar situado rápido, né? Em cima de tudo que está acontecendo. E falando em tragédias, como é que foi desde aquela época, tanto tempo atrás, esses fatos importantes? Até porque vocês passaram por guerra mundial, né? Como é que aconteceu isso na Rádio Clube? A rádio tem uma vantagem que é a agilidade de ser instantânea, né? Isso facilita muito. Então, a notícia, quando ela chega, ela imediatamente vai ao ar. Já a televisão tem a questão da imagem, é um pouco mais difícil. Então, essa agilidade é que faz com que o rádio tenha esse papel importante em todos os momentos, mas principalmente nos momentos das tragédias, nos momentos mais difíceis. E falando um pouquinho do que o Braga comentou, do início
início da televisão, a televisão começou no rádio. Os profissionais que começaram a televisão, eles saíram do rádio. E o rádio, até hoje, continua produzindo profissionais para a televisão. Eu posso dar um exemplo, por exemplo... A própria casa aqui. Exatamente. O Alexandre Pereira, que trabalha com vocês, isso, né? Trabalha aqui com a gente também. Tem também Alexandre José, Emerson Luiz, o Peninha, Peninha, o Henrique Zanotto, que frequentou aqui, hoje está em Florianópolis. Tantos exemplos por aí, exatamente, né? Então, o rádio é uma grande escola. Eu comecei em rádio como Charles Neto, porque se usavam pseudônimos, né? O Jenner Rainer, tio do Peninha, o Géser, o pai dele era Géser, mas o Jenner era Carlos Fernando. Eu era Charles Neto. Então, eram nomes artísticos que os locutores usavam. Muita gente ainda me conhece anos, décadas depois como Charles. E na televisão, que foi a minha escola do rádio, a televisão depois me serviu, né? A rádio me serviu para ser locutor de TV há muito tempo, eu adotei o Braga, Carlos Braga, né? Mas então você veja como as coisas vão mudando, mas a rádio realmente formou, em Santa Catarina principalmente, porque eu fui o primeiro apresentador do noticiário de televisão na TV Coligadas em 69, junto com Charles Weber, de Joinville. A rádio me deu essa base para apresentar televisão. É aquilo que você disse, Adelso. É um exemplo. A gente mostramos aqui só uma foto, né, em papel, mas a gente tem outras fotos que vão ajudar também a contar um pouquinho da história da Rádio Clube. Vamos lá, rodando as imagens. Vocês, claro, melhor do que nunca, vão saber me situar melhor, situar todos os nossos telespectadores com relação a essas fotos aí. Isso. E aproveito também já para perguntar a importância da Rádio Clube, de todas as rádios, enfim, mas a Rádio Clube pioneira aqui no estado, para o desenvolvimento do nosso estado. Esse aí é um estúdio da época da Rádio Clube, eram bastante improvisadas as instalações, né, muito diferentes do que são hoje. E a Rádio Clube, sobre a importância, ela foi fundamental. E o rádio continua sendo. Por quê? Porque é o lugar onde as pessoas, a comunidade, procura para se manifestar. O rádio continua sendo, e foi no passado, o elo entre a comunidade e as autoridades constituídas. Muitas vezes, uma comunidade reivindica algo importante para a cidade, para a região ou para o estado e não é ouvida. E quando um meio de comunicação, a rádio, a televisão se envolve, a solução acaba aparecendo. Muda isso é muito comum. Mas né? Isso é fato, né? Veja que no tempo passado as barragens que eram fundamentais para diminuir o impacto das enchentes na nossa região, elas saíram graças ao rádio que fazia campanhas. Principalmente a AIRVI, a Associação de Imprensa e Rádio do Vale do Itajaí, que você mostrou a carteirinha minha de associação, que liderou junto com outras forças. O rádio foi na frente e conseguimos as 3 barragens. Ô Suzana, essa foto é muito interessante, é de um transmissor. Só para que o telespectador tenha noção, isso aí era um transmissor de 500 watts. Hoje, a potência da Rádio Clube é 10 mil watts, quer dizer, 20 vezes maior do que isso aí. Caramba! E o transmissor o que eu vou dizer? É 20 vezes menor do que isso aí, quer dizer, né? A modernidade, logicamente, isso aconteceu com o computador, tudo, com tudo, né? As câmeras de televisão, tudo, mas e na época... É fundamental, né? O operador de transmissor ficava lá sentadinho monitorando o volume e o funcionamento do equipamento. Era tudo muito mais manual, né? Hoje muito mais manual. E ali não dá para observar, porque é pequeno, mas tinha uma placa, atenção, perigo. Que isso, claro, a foto está mais distante. Temos mais fotos ilustrativas. Vamos lá, rodando então, pessoal de casa, conhecer um pouquinho da história. Isso aí o Braga participou, isso era um auditório da Rádio Clube. Eu apresentei muitos programas aí nesse palco auditório, que tinha 80 poltronas. Daí as pessoas iam lá? Iam lá, programa ao vivo. Um programa. Programa ao vivo. E isso era transmitido pela rádio. Isso, como se fosse o Ver Mais com o auditório. Sim, exatamente. Sim, que legal. Isso ficava para os mais antigos localizarem, ficava em cima da Lojas A Capital, ali na Rua 15, esquina com a Rua Nereu Ramos, em frente à Praça Doutor Blumenau. E nesse auditório, o Juscelino Kubitschek, quando governador do estado de Minas Gerais, fazendo campanha para a presidência da República, deu entrevista neste auditório. Uau. Tem foto. E eu estive presente. Estive presente? Estive presente, né? Olha o piano ali no canto, ó.
Tinha um piano, tínhamos pianista e regional para acompanhar os cantores. Porque nada era trilhado como é hoje em dia, era tudo no momento, era no improviso. Isso mesmo, muito improviso. Exatamente, improviso. Mais fotos, vamos lá, rodando aí. Isso é uma discoteca, né? Isso não existe mais hoje. Na época você necessitava aí de um espaço enorme para colocar todos os LPs, os compactos. Hoje toda a música está armazenada dentro do computador, né? Meu, olha a diferença. Não, eu digo, o que é a tecnologia? Só que essa tecnologia, a mudança tecnológica da rádio, aconteceu de quanto tempo para cá? Não faz tanto tempo 40, assim, né? 30 anos. 30 anos. Não é? E a evolução tecnológica muito mais, vamos dizer assim, nos últimos 10, 15 anos. Lembro bem, Braga, só... a dificuldade que era para comprar um gravador de rolo. Era o terrível, custo que era tudo importado. Essa foto é interessante. Essa foto são 2 antenas transmissoras da Rádio Clube de madeira. Se observar lá, tem 2 pontinhos escuros, são 2 pessoas, 2 homens que estavam trabalhando na torre, e elas estavam instaladas nos fundos da Catedral de São Paulo Apóstolo, naquele morro ao lado do shopping. Sim. Ali Padres. Morro dos Padres que eles diziam, era o primeiro transmissor. Isso. Eu não peguei isso. Exatamente. Isso é anterior ao meu tempo. Esse era o sistema broadcast, né? Que era pelo qual as ondas eletromagnéticas saíam dessas torres e chegavam aos aparelhos de rádio, os receptores. Hoje, o rádio também evoluiu, não depende mais só desse sistema. Hoje nós chegamos a qualquer lugar do mundo, a Rádio Clube chega através da internet, e ela pode ser captada no computador, no iPad, no celular. Quer dizer, essa é uma evolução do rádio. Muita gente pergunta, mas o rádio sofreu dificuldades, vai morrer? Não, o rádio está moderno, está atualizado, e hoje ele chega em qualquer lugar do mundo. Porque está se repaginando junto, e assim, isso é um exemplo, até que eu digo de vocês, da Rádio Clube, que vocês vêm se modernizando junto, e isso é muito bacana. O pessoal, eu falo isso de programação, em todo, né? O público-alvo seria o quê? O público adulto, o jovem também? Hoje o foco, o público prioritário da Rádio Clube de Blumenau são mulheres, né? Mulheres na faixa etária de 30 a 59 anos. É pra mim. Com prioridade para a classe BC, né? Isso não quer dizer de que a Clube não tenha homens como ouvintes, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, de outras faixas etárias. Mas não, esse é o público prioritário, até porque o rádio, ele tem que ser segmentado, como nós falamos no início. Não dá mais para você fazer uma programação eclética para atender todos os gostos, todas as pessoas, né? Então você tem que segmentar. Então esse é um nicho hoje de segmento que a Rádio Clube atua. E me conta uma coisa, vai ter uma programação especial nesses 80 anos? Nós já estamos fazendo, já desde o mês de fevereiro, nós estamos fazendo sorteios diariamente de kits da Rádio Clube para os ouvintes que participam de forma interativa através da internet, e ainda até carta ainda continuam participando. No dia 30 agora nós vamos fazer um café da manhã, onde vamos prestar algumas homenagens a antigos colaboradores, a atuais colaboradores, a proprietários que a Rádio Clube já teve nesses 80 anos. Estaremos recebendo autoridades, representantes de classe, convidados especiais. No mês de abril vamos fazer um coquetel nas instalações da Rádio Clube, que são modernas, como você falou, a rádio está atualizada, nós temos instalações igual às melhores rádios do Brasil, as nossas instalações são. Vamos receber também no mês de maio o mercado publicitário, as agências de publicidade. Vamos receber os nossos parceiros, nossos clientes anunciantes, porque sem eles nós não existiríamos, né? Como aqui televisão, como a televisão. Da mesma forma. E vamos finalizar no mês de junho com um grande programa de auditórios. Vamos reviver um programa de auditório. E o Braga vai estar nessa? Vai estar junto com os comunicadores atuais da Rádio Clube, muito sorteio. Logicamente que o espaço não vai permitir a todos os ouvintes participarem, então eles vão se inscrever e nós sortearemos um número que cabe no espaço para fazer esse programa de auditório. Bacana, né? Gente, show de bola, olha, muito bom. Parabéns, 80 anos de Rádio Clube aqui, primeira, pioneira em Santa Catarina, 4ª do Brasil. Olha, gente, a importância
importância e uma rádio que vem se repaginando, se modernizando, como é o caso que a gente citou agora. Muito obrigada pela presença de vocês, adorei recebê-los, obrigada mesmo, e contar um pouquinho da história da rádio, também como um todo, pro pessoal de casa, até para as novas gerações que nem sabiam muito como era o início, né?